Clave. O futuro soa muito bem. A força motriz que fez o mercado da música ressuscitar depois de uma vertiginosa queda por mais de 15 anos começa a dar sinais de cansaço. O que era contra a cultura virou o modelo, o modus operandi da indústria, e agora também o alvo de críticas. Estamos perto do fim da plataforma de streaming no modo que nós conhecemos hoje? O futuro da música será nessas plataformas ou um novo modelo surgirá? O que será, que será? O fato é que mudanças estão acontecendo e precisam acontecer. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Enquanto nos aproximamos da metade de 2024, uma das projeções do início do ano era que o streaming passaria por mudanças, seja na perspectiva do artista, do usuário e do ecossistema da música. Mas o que de fato já está acontecendo? Vamos ver com mais detalhes. A gente vai trazer algumas novidades e dados do Spotify, que compartilhou o seu último balanço agora em abril. É claro que o streaming não se resume ao Spotify, mas é inegável a liderança e a representatividade da plataforma em ditar o ritmo do mercado e trazer as tendências. O primeiro ponto a destacar é que o próprio CEO do Spotify, o Daniel Ek, não define mais a plataforma como uma plataforma de música, mas sim um multicanal, com frentes com audiolivros, podcasts, vídeos, e a música é uma parte disso. Inclusive, ele diz que uma das grandes prioridades do Spotify agora são os vídeos curtos. E também apontaram, quando eles começaram a apresentar essa novidade dos audiobooks nas plataformas, de um formato novo, falaram que 25% das bases de usuários do Spotify têm propensão a engajar com audiobooks. E isso nos leva para um segundo ponto. Então, se não é mais uma plataforma de música, é uma plataforma de multicanais e com diversos formatos, dá uma abertura para pensar em diferentes modelos de assinaturas granulares. Então, você pode assinar o Spotify Music, você pode assinar o Spotify Books, você pode assinar o Spotify Podcasts. Então, muito brevemente veremos esses diferentes níveis de assinatura, porque é uma coisa que tem apertado também para a plataforma gerar mais receita com seus usuários. A ideia é essa. Além de aumentar o preço, inclusive o Brasil é o 10º país com a assinatura mais cara do Spotify, o anúncio de aumento global dos preços da plataforma de streaming do Spotify, mas que todas jogam essa mesma dança, e não só streaming de música, como o próprio Netflix também, tem esses aumentos anuais, e a ideia é que isso aconteça em breve. O que vale é fazer um paralelo aqui quando a gente fala de mercado brasileiro. A gente tem que entender ainda que a gente vive em diferentes recortes do país e o país é muito grande. Não vai caber no bolso do brasileiro pagar por assinaturas cada vez mais caras de streaming. O brasileiro não tem essa possibilidade. Então, uma tendência que a gente deve ver muito mais são os agrupamentos de assinatura. Muito provavelmente combos de assinatura de plataformas e plataformas. A única que ainda faz isso é a Amazon, porque cabe no modelo de negócios deles, que tem a própria plataforma de vídeo e de música e de outros serviços. Mas a gente sabe que isso é uma chave para o brasileiro, Tem o plano de assinatura de celular, que tem acesso a uma plataforma de streaming musical. Então, cada vez mais esses combos serão necessários. A gente veio e viu uma onda muito grande das assinaturas, todo mundo assinando todas as plataformas de vídeo e de música, só que isso não deve ter um futuro muito longo. Então a ideia é que cada vez mais esses combos aconteçam e cada vez mais o brasileiro comece a escolher as assinaturas devido à inflação e ao aumento dos preços. Um ponto muito importante para a gente tocar aqui,
especialmente quando a gente fala de streaming de vídeo, e também tem a ver com as assinaturas musicais, é a entrega de conteúdo que nós temos. Obviamente, as plataformas musicais, elas têm praticamente os mesmos conteúdos. Já as de vídeos, os licenciamentos são negociados de uma maneira diferente, tem produções originais. E você tem uma restrição de acesso. E a partir do momento que você tem alguns fenômenos culturais, que todo mundo começa a falar daquele assunto, daquela produção da série, ainda mais o Brasil, que adora ser parte dessas conversas, e não cabe no bolso do brasileiro, você começa a ver movimentos de pirataria, de sites clandestinos, de plataformas clandestinas, para que você seja parte. Então, esse aumento de assinaturas, essa movimentação, provavelmente vai gerar esse rebote, que são o surgimento das plataformas clandestinas e não seguras, com transmissões de conteúdo. Mas voltando aqui para os dados anunciados e as novidades desse ano, nesse balanço de abril, o Spotify reportou um pagamento para artistas brasileiros de 1,2 bilhões de reais, um número bem expressivo, que representa um crescimento de 27% em relação ao ano passado, e que, comparando ao crescimento do mercado da música no Brasil, que foi de 13%, segundo o IFPI, é muito maior. Obviamente, tem diversos questionamentos que artistas foram beneficiados, mas no geral é isso, a classe artística brasileira recebendo um montante que ainda não tinha recebido do Spotify. E vale lembrar que o Brasil é uma audiência muito importante para essa plataforma no mundo inteiro. É um dos principais mercados do Spotify, não só em música, como também em podcast, e acredita-se que tem esse potencial também para audiolivros. Outras informações que foram confirmadas, que já estavam sendo especuladas desde o final do ano passado, são as seguintes. Para um combate à fraude no streaming de plays, né, tem muitos artistas que pagam por plays, isso já foi comprovado, tem as farms de plays, né, não só para Spotify como para YouTube, mas começa uma monitoração mais intensiva quanto a isso, a combater esses artistas e penalizar os artistas que usufruíram ou têm usufruído dessa ferramenta ou dessas artimanhas para fakear plays e relevância na música. Outra informação que foi confirmada, que parecia um boato antes, é que músicas com menos de 1.000 streamings não gerarão receita e não terão, na verdade, receitas repassadas para o artista. Essa receita só será repassada depois de passar esse break-even, vamos chamar assim, de 1.000 streams. E, obviamente, uma coisa que até a Roberta Patti, do Spotify, que deu uma entrevista bem legal para Forbes, ela reforça, o Spotify não paga nenhum artista diretamente, sempre para as agregadoras, gravadoras, distribuidoras e afins, e é assim que o artista recebe essa receita. Mas essa decisão, então, depois de 1.000 streams, essa música passa a liberar a receita para o artista. Tem várias questões nesse ponto. Primeiro é de redistribuir esse dinheiro não fica parado, mas ele continua sendo realocado, essa que é uma justificativa do Spotify. E outra também que mobiliza, ou talvez pressione os artistas a terem um comprometimento na divulgação das suas músicas com maior empenho. Um ponto que tem sido sempre uma pauta desde que o Spotify e as plataformas de streaming em si, são as questões de royalties mais transparentes. Então, a distribuição mais justa, mais clara desses valores. A gente sabe que o embate não termina aqui. Existe uma pressão, especialmente das associações de compositores nos Estados Unidos, e esse papo deve se alongar. Mas o que se busca é cada vez mais que os deals com gravadora, das plataformas e os repasses para compositores e tudo mais sejam sempre muito claros e não seja essa caixa preta. Normalmente se fala sobre o mercado. Bom, tudo isso é muito interessante, traz muito caldo e a gente percebe que é uma plataforma, um modelo de negócio, na verdade, do streaming, em reciclagem, em reflexão, reanálise para um planejamento de médio prazo, pelo menos. Mas, para além do mercado, dos pagamentos, do modelo de relacionamento artista e plataforma, também tem a reflexão do usuário. Um movimento, por exemplo, que acontece é o crescimento, né, de vendas físicas, como a gente já mencionou em outros episódios do Podclave, alavancando vendas de vinil e se tornando uma receita muito expressiva para alguns artistas. E também existe uma insatisfação das pessoas com a relação com a música. Muitas pessoas têm aderido a esse relacionamento da música na nuvem, mas tem muitas pessoas que gostam de ter aquela experiência com a música, de ter a música de algum modo. Parando para refletir um pouco, até nessa questão dos 1.000 plays, de não se pagar, não gerar uma receita para o artista,
a gente pode parar para pensar. O streaming é um dos modos mais lentos do artista gerar uma receita nos dias de hoje. Porque a gente fala de 1000 streamings para começar a receber uma receita, mas que é ínfima, né? Se você bater 100 mil streams, mesmo assim a receita não é expressiva para um artista viver da sua música. O streaming talvez seja o meio mais difícil de um artista viver da música. Ele faz uma receita, ele compõe uma verba, mas ele não vive do streaming. Nenhum artista vive do streaming. Os que fazem milhões de plays, provavelmente eles têm uma estrutura que é inviável sustentar com esses milhões de plays. Não é o streaming que faz a vida do artista, mas são os seus deals, os seus negócios que eles giram em torno da música. Então, por exemplo, se você... A reflexão que o Kevin Kelly faz no livro dele, né? 1000 fãs verdadeiros. Se você tem 1000 pessoas fechadas contigo, elas podem te ouvir no streaming, uma vez por mês cada um dá um play, ou muito mais de um play, cada um ouve pelo menos uma vez por semana sua música. Mas se essas 1000 pessoas comprassem um CD, vamos voltar na época dos dinossauros, e elas pagassem R$10 para aquele CD, é uma receita que você não faria em um ano no streaming. 10 vezes 1000. E por aí vai, do merch e tudo mais. E hoje o artista despende uma energia para pensar em estratégias para puxar um play, para conseguir uma audição numa plataforma. A gente sabe que o streaming não é só a receita, mas vem toda a credibilidade, o prestígio. Não é por isso, exatamente por essa questão, inclusive, que se tem esse movimento dos fakear plays, né? Você cria uma impressão que você é um artista relevante. Hoje a gente vive essa geração que aparentar ser é tão importante quanto ser. Mas enfim, o papo tá ficando cabeça, mas vamos fazer ele ficar cabeça com quem entende? A gente, pesquisando esse episódio, querendo falar sobre esse assunto, a gente encontrou alguns artigos escritos pelo Leonardo de Marchi. E esse é um cara excepcional para falar desse assunto com a gente. Então, para a gente dar um passo a mais e muito mais fundo nesse assunto, com uma perspectiva fresca e muito consistente, a gente abre as portas do Podclave para receber o Leonardo de Marchi. Ele é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e autor de 2 livros que contam praticamente a história da música digital, desse processo de digitalização da música. Ele escreveu um livro que se chama A Destruição Criadora da Indústria Fonográfica, de 1999 a 2009, que narra aquele período do Napster, do surgimento da pirataria e da falência do mercado da música, dos CDs, enfim. E também ele lança agora, mais recentemente, o livro chamado A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências, pela editora Mauad X, e que conta o que a gente vive hoje. Leonardo, com muita alegria a gente te recebe aqui no Podclave, seja bem-vindo. Olá, Pedro, o pessoal que nos escuta, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Leonardo, para começar, eu queria que você contasse como que você embarcou nessa de estudar essa relação da música e da tecnologia, dessa convergência e transformação que uma empurra a outra. Inclusive, né, a gente falou agora na abertura que você escreveu esses 2 livros. Eu não sei, até fiquei na dúvida se você considera esse primeiro livro a base do primeiro e esse segundo, ele é um segundo livro ou ele é uma reedição, aderindo esse capítulo aí do mercado da música como a gente conhece hoje? Conta pra gente. Bom, então começando pelos livros, né? Começando pelo fim. São 2 livros, A Destruição Criadora da Indústria Fonográfica Brasileira, de 99 e 2009. Na verdade, um livro que deriva da minha tese de doutorado, que eu defendi no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da própria UFRJ, onde hoje eu sou professor. E aí eu fiz, na época em que eu defendi, era 2011, eu estava falando do que estava acontecendo na hora ali, da transformação da indústria fonográfica, mas aí o livro que sai em 2016, ele já tem um caráter histórico aqui, aí depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Depois eu co-organizei uma coletânea de artigos com a professora Érica Maggi, né, diálogos em torno da música popular brasileira. E aí, finalmente, agora, em 2023, eu publico um novo livro, que é A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências, que eu, na verdade, atualizo o que se transformou a indústria fonográfica. Então, no primeiro livro, eu falei sobre o processo de transformação, a parte traumática, a destruição criadora.
Agora eu fiz um livro que eu quero efetivamente explicar para as pessoas, não só da academia, só os pesquisadores, mas também o pessoal que trabalha no mercado de música, o que é essa indústria que se transformou completamente a partir da ascensão do streaming. Então eu conto um pouco dessa história, revejo um pouco do que eu vi no primeiro livro, explico a lógica econômica, ideológica dessa indústria do streaming e falo dessas tendências que prometem mudar essa indústria daqui em diante. Bom, você estuda há um tempo sobre essa convergência de música e tecnologia, e a gente sabe que não é novo a tecnologia ser considerada um vilão ou um herói, né, no mercado da música, na indústria fonográfica, assim. E eu sei que é difícil ser maniqueísta assim, mas como você avalia o streaming hoje? Você acha que ele salvou a indústria da música ou ele fez de refém a indústria da música, assim? Não precisamos ir nesses termos, mas o que você acha, assim? Não, então, mas ótima pergunta, ótima maneira de formular a pergunta. Eu diria que um pouco as duas coisas, mas por quê? A gente tem que... Eu parto de um princípio, quer dizer, nos meus estudos históricos, ficou muito claro para mim que o streaming ele não é um resultado técnico dessa destruição criadora da indústria fonográfica, né? Ele, na verdade, é mais um resultado político do que técnico. O que eu estou chamando de técnico? Técnico encontramos o peer-to-peer como forma de distribuição dos arquivos digitais. Essa tecnologia é boa, mas ela tem uma série de problemas. Ela não funciona direito, toma muita energia, tem que ser mais rápido, etc. e tal. Então, vamos apresentar uma nova tecnologia que resolva esses problemas. Isso seria uma solução técnica, né? No entanto, o streaming aparece por um outro viés. Na verdade, nem é uma tecnologia de distribuição melhor do que o peer-to-peer. Eu diria até o que é o contrário. Mas ele foi a solução técnica para uma série de demandas dos titulares de direitos autorais que controlavam a grande indústria fonográfica, né? Grandes gravadoras, grandes editoras, corporações até de cinema, porque estavam muito interessadas no que ia acontecer com a indústria da música. Então, se você pegar a história do Spotify, que já foi contada em livro, etc. e tal, você vai ver que, na verdade, todas essas plataformas de streaming hoje eram peer-to-peer, porque era uma tecnologia muito boa e barata de se fazer distribuição de música digital. No entanto, a demanda desses titulares de direitos autorais, que a partir da vitória contra o Napster na justiça americana por pirataria, né, no processo por pirataria, eles disseram, o elemento fundamental de uma nova indústria fonográfica, da maneira que a gente quer, os usuários não podem ter o controle sobre o fluxo dos arquivos. Então, eles não podem baixar os arquivos para os seus dispositivos pessoais e trocarem entre si. Porque, claro, aí você não tem um controle de como eles trocam. E esse era o problema da experiência do peer-to-peer. E aí você vai ter, de 2007 até 2012, todo o desenvolvimento de um novo modelo de negócio em torno do streaming, cuja lógica era, nós não podemos deixar as pessoas baixarem, como elas quiserem, os arquivos digitais. Por isso que eu acho que o streaming ele é um resultado político do processo, e não um resultado técnico. E aí, a partir disso, qual é o problema? Você monta todo um novo modelo de negócio extremamente complexo e delicado a partir de uma demanda política. Não é uma demanda do mercado, assim, dos consumidores, né? Não é uma demanda da técnica, é uma demanda política dos produtores, dos titulares de direitos autorais. E, a partir daí, você começa a montar um modelo de negócio que, de fato, ele funciona, porque foi o único que realmente competiu com o peer-to-peer em acesso ao que a gente chama de música infinita, né? Essa promessa de acessar toda a música do mundo, né? Por um preço relativamente baixo. Mas aí qual é o problema? Você precisa inventar um negócio no qual você gasta muito dinheiro com tecnologia e recebe muito pouco dinheiro dos seus consumidores. Alguém sofre nessa equação. E quem sofre nessa equação são os produtores de conteúdo, que tem que fornecer milhões de conteúdos para essas plataformas digitais e, ao mesmo tempo, se contentar com um pagamento muito baixo, porque se eles pagassem o que, sei lá, a TV e o rádio pagavam antigamente, eles iam à falência em questão, literalmente, de segundos,
né? Porque elas operam, e esse é um elemento muito importante de se entender, elas não são empresas só multinacionais, elas são globais e virtuais. Não existe um Spotify Suécia, um Spotify Inglaterra, um Spotify Estados Unidos, Brasil, sei lá o quê, né? Existe um Spotify que opera globalmente. Então, ela opera com uma lógica dos milhões de usuários no mundo inteiro. E isso tem uma série de consequências para a economia da música quando o streaming se coloca como o modelo de negócio da indústria fonográfica no século XXI. Mas, enfim, uma coisa que você já mencionou nos seus artigos sobre essa questão e que me chama muita atenção do seu ponto de vista, Leonardo, é sobre esse cuidado, né, de encarar, de lembrar que a música é um patrimônio cultural que abre portas para uma nação, transforma, né, exporta nossa cultura, nossos artistas, e muitas vezes a gente, não se atentando a isso, a gente pode ficar realmente à deriva numa situação, numa crise. Não sei, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância talvez a gente entender que talvez o streaming possa ser uma questão de política pública e de patrimônio cultural, assim. É uma questão que com a qual eu tenho lidado bastante, pensado bastante, e ela é muito delicada mesmo, né? A gente sabe, quem estuda assim, a economia política da comunicação e bens culturais, né? A gente sabe que a característica fundamental dos bens culturais, digamos assim, dos produtos culturais, eles nunca são simplesmente produtos utilitários. Eles têm uma dimensão utilitária, eles são produtos, são construídos numa lógica econômica também, mas eles nunca são apenas isso. Eles trazem consigo, né, valores simbólicos, afetos, eles têm uma capacidade de afetação dos indivíduos, de uma população, que é algo incomensurável. Então, eles também trazem consigo uma memória sobre a cultura daquele país. Então, eles não podem ser tratados apenas como uma questão de mercado, né? E o que a gente tem hoje, nesse processo de modulação, de passagem da tecnologia analógica para o digital, é que mesmo o mercado ele fez esse processo de uma maneira muito, digamos assim, atabalhoada, né? Com muitos vais e vens, erros e acertos. Eu acho que ainda não se fechou completamente o modelo de negócio. Aí tem toda uma discussão sobre quais são os problemas e o futuro do streaming, coisas do tipo. E do ponto de vista daqueles que deveriam cuidar dessa dimensão não utilitária dos bens culturais, quer dizer, o Estado, a sociedade civil, né, você tem efetivamente uma dificuldade enorme de se compreender o que fazer, porque o nível de digitalização, de quantidade mesmo, quantitativo do acesso a esses bens culturais, no caso da música, por exemplo, aumentou brutalmente. Então, como é que você lida com essa memória? Porque parece que está tudo lá, né? Então, tem essa coisa interessante das plataformas. Isso é muito louco. Dos serviços de streaming, né? Que eles falam assim, não, nós temos 100 milhões de músicas, 90 milhões, sei lá, 120 milhões. Então, parece... O que acontece, né, sobre isso? Parece que eles têm todas as músicas do mundo ali, né? E com isso, eles utilizam esse argumento para fugir de qualquer política cultural que tente regular o papel deles lidando com esse material que tem a ver com diversidade cultural, que tem a ver com memória cultural de países, né? Eles falam, não, mas a gente está tudo lá, as pessoas acham como elas quiserem, tá? E isso tem uma série de problemas, porque, primeiro, não está tudo lá, e o que está lá nem sempre está completamente disponível, você tem gaps, né? Você tem espaços, assim, problemas de acesso à música brasileira. Bom, qualquer um que é fã de bossa nova e vai tentar achar, sei lá, em qualquer plataforma de streaming, todos os discos da bossa nova e tudo mais, tem uma enorme dificuldade. Às vezes você acha, mas aquele disco não foi subido pelo Brasil, foi subido pelo Japão, logo os direitos autorais não permitem que você insira o Brasil ali ou insira durante um certo tempo, depois eles saem, e você acaba tendo uma forma muito fragmentada de acesso a essa memória cultural. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Aí a questão bom, mas o que nós podemos fazer? Vamos regular, criar uma lei que mande esses serviços de streaming cuidarem melhor da nossa memória cultural? Aí eu acho, assim, muito problemático, por dois motivos. Um,
Porque, como você bem falou, eles são empresas privadas, eles têm o lucro como, na verdade, nem o lucro, né? Assim, o retorno aos acionistas como o grande objetivo da empresa. Elas não têm necessariamente que ter uma relação com o patrimônio cultural de um determinado país, né? Uma vez que tenha tudo sido licenciado devidamente. O segundo ponto é esse, e é o que eu já falei, são empresas globais e virtuais, ou seja, uma vez que você subiu para, vamos mudar até o nome da empresa, uma vez que você subiu o seu repertório para a Apple Music, né, isso não está na Apple Music Brasil, não está lá guardado, isso está na Apple Music geral, sei lá onde é que eles guardam a memória deles, né? Então, a grande questão eles entram numa lógica global de circulação e acesso. E isso sempre é muito complicado. Um Estado nacional, ainda mais um Estado que não é de um país de economia desenvolvida ou de política de ponta, né? Exigir que essas empresas cuidem especialmente do seu patrimônio cultural. Então, só para resumir todo esse debate, eu acho cada vez mais que a gente tem que pensar, enquanto Estado e sociedade civil, em plataformas públicas que tenham uma lógica de serviço público universal e gratuito e cujos algoritmos, cuja inteligência artificial é programada dentro dessa lógica. E assim, eu sei que você falou aí das coisas que ainda não se encaram, né, desse modelo. Você gosta de fazer esse exercício pensando no modelo futuro, exercendo o seu lado meio futurólogo aí? O que você acredita de um próximo, de um streaming 2.0, de um futuro do streaming ou da indústria da música? Você tem alguma projeção, alguma hipótese? Tenho. No final desse meu livro, A Indústria Fonográfica Digital, né, que foi lançado em 2023 pela Mauad X aqui no Brasil, ele, na verdade, ele fecha com uma coda, que são esses, o que eu estou achando que tem de futuro para essa indústria fonográfica. Então, você tem dois pontos que eu acho, três, né, que eu acho interessante pensar. O primeiro é essa junção da indústria da música, especialmente dos concertos ao vivo, com a indústria de realidade ampliada, né, que é realidade aumentada, realidade virtual, né, plataformas digitais. Esse me parece que é algo que está muito factível e a gente vai ver muito isso se desenvolver nos próximos anos. Já tem empresas trabalhando com isso. Concertos hoje do U2, da Madonna, o que sejam, são concertos para serem vistos pelo celular. Isso é uma coisa muito interessante, né? Toda aquela experiência do Fortnite, eu acho que isso é uma coisa que é bacana e é interessante no sentido de que está aí dado como uma possibilidade agora factível, né? A ideia do metaverso eu acho que é uma bobagem, era um delírio que era para o pessoal, basicamente para tentar atrair a China para um desenvolvimento tecnológico que ela não ia alcançar. Mas essas coisas menores eu acho que elas são muito factíveis. Um outro elemento que eu acho decisivo e está muito ligado a esse cenário é a financiarização da carreira musical, como eu chamo, que é o uso de fintech e tecnologias financeiras digitais dentro do campo da música. Então, você vai estar usando cada vez mais criptomoedas, NFTs, smart contracts. Isso daí tem um potencial de criar pequenas alternativas, como a gente estava falando agora, de, por exemplo, você ter plataformas de venda de música por NFT e que você paga em criptomoedas. Isso pode gerar uma certa cena musical, já tem gerado uma cena musical muito própria, e que corre ao lado, às margens desse mundo, o grande mundo da música, que é o do streaming, e que pode, no futuro, gerar alguma inovação mais consistente para o grande mercado. Eu acho que esse é um elemento importante também, né? Porque você está ali trabalhando com NFT, criptomoedas, crowdfunding. Isso pode voltar a ser, isso vai certamente ganhar. Hoje, quer dizer, enfim, o músico e o fã, eles mudam de posição, né? Eles se olham como ativos, como investidores. O fã hoje é um investidor do músico. Né? Então, esse é um elemento que me parece bem interessante de se pensar e que pode, efetivamente, transformar a cara do streaming. A gente está vendo, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse presente do mercado de streaming. Excelente, Leonardo. Quero te agradecer.
Certamente teremos futuros episódios com você, porque foi muito bom. Tudo que você traz aqui é uma alegria ter te recebido. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, foi um prazer conversar com você. Espero que o pessoal goste aí desses assuntos e estarei aqui sempre que for chamado. E, Leonardo, quero que você deixe aí o caminho para a gente encontrar teu livro. É fácil? Tá na Amazon? Tá onde? O livro, A Indústria Fonográfica Digital, Formação Lógica e Tendências, publicado pela Mauad X, ele está disponível na Amazon, essas outras editoras também, Livraria da Travessa, né, no caso, tanto as físicas quanto a virtual. Também pode ser encontrado no site da editora, onde sempre tem um desconto, que é a Mauad X, editora Mauad, aqui do Rio de Janeiro, e são os principais canais que se pode encontrar, além de algumas livrarias físicas mais especializadas, Leonardo da Vinci, Travessa, entre outras. Valeu demais. Tá anotado aí. Aproveitem, pessoal, porque certamente vale muito a pena. Obrigado mais uma vez, Leonardo. Até a próxima. Imagina, um abraço. Até a próxima. Muito especial esse papo com o Leonardo. Fica o convite para vocês procurarem os artigos que ele escreveu, buscar sobre os livros publicados por ele também. Eu acho que traz uma abordagem, uma perspectiva sobre essa linha histórica da relação da digitalização da música e esse posicionamento tecnológico até onde estamos. Mas a gente continua o exercício de olhar para frente. A gente apontou vários pontos delicados de reflexão e melhoria. Mas vamos mudar um pouco a abordagem. Por exemplo, a Goldman Sachs, que traz perspectivas do mercado financeiro especialmente, uma auditoria fortíssima, ela projeta que o mercado de streaming tem uma projeção muito expressiva até 2030. Inclusive, ela recomenda a compra de ações de empresas como Universal Music, Sony, Warner, Live Nation, que está fazendo um trabalho excelente de realmente ressignificar a questão do show ao vivo. Acho que também é um rebote do streaming. E até as chinesas NetEase e a Tencent. E das coreanas HYBE, SM e JYP. Enfim, há apenas 2 papéis que eles deixam uma recomendação neutra, que é o Spotify e a Sirius XM. E aí a gente vai entendendo um pouco desse mercado. E antes da gente caminhar para a parte final, a gente vai abrir um espaço aqui no Podclave para o Léo Morel. Ele é professor na FGV em Bens Culturais e ele também publicou um livro sobre música e tecnologia, lançado pela Zoug, e outras publicações. Ele é um cara que realmente tem se dedicado muito nesse envolvimento. Ele é um cara que tem vivenciado e trabalhado muito nessa história da convergência de tecnologia e música. Ele também é A&R na Trattori. E aí a gente fez umas perguntinhas pro Léo para somar nessa nossa análise sobre o mercado de streaming. A nossa primeira pergunta é: o streaming foi um vetor fundamental na retomada da indústria musical, mas o modelo de negócio atual começa a apresentar sinais de desgastes. Existe um espaço para um novo modelo? O futuro da música ainda é no streaming? Bem, sobre a primeira pergunta, que você menciona a questão do desgaste do modelo do streaming de música, eu não sei especificamente que desgaste seria isso, que tipo de desgaste, mas o que eu vejo que é um formato que ainda vem apresentando crescimento em termos de receita, né, ano a ano. Essa receita é global e alguns mercados ele tem crescido mais, como, por exemplo, América do Sul, África, né? Em contrapartida, em regiões como os Estados Unidos e Canadá, esse crescimento tem sido menor por talvez estar apresentando uma saturação de mercado. Bom, atualmente o streaming de música ele continua sendo, né, o principal formato em termos de consumo de música gravada. Né, vemos outros formatos coexistindo, né, o próprio físico, né, o vinil, apresentando um crescimento, mas ele ainda
é o principal responsável pelas receitas do setor. Se eu vejo algum formato substituto, nesse momento não, mas é claro que, enfim, podemos observar em algum futuro o surgimento de um novo formato, mas atualmente o streaming ainda continua sendo o principal modelo, né, de consumo de música gravada. E a segunda pergunta que a gente mandou para o Léo, até pegando esse lado aí de A&R dele, ao pensar que as plataformas viabilizam, facilitam processos, o desafio de conquistar os ouvintes, principalmente para os artistas pequenos, é cada vez maior, porque tem mais concorrência, mais volume. Nesse exercício de pensar o novo mercado da música, como você imagina o impulsionamento de novos artistas? Será que o lugar deles será o streaming para fazer acontecer a carreira? Com relação à segunda pergunta, né, o advento e a difusão das tecnologias digitais de gravação, né, proporcionaram um barateamento ao acesso a essa tecnologia, né? Em paralelo, vimos o surgimento dos serviços de streaming, das distribuidoras digitais, quer dizer, isso facilitou o acesso, isso permitiu que qualquer indivíduo que tenha motivações artísticas pudesse, enfim, produzir música e inserir seu repertório digitalmente nas plataformas de streaming, né? Esse formato ele não era tão democrático, né? Antes do surgimento das tecnologias digitais, né? Os artistas precisavam passar por um crivo, né, dos agentes da indústria fonográfica para terem acesso aos estúdios e às tecnologias de gravação. Né, hoje em dia, o que a gente vê é que, qualquer pessoa que tenha vontade de gravar tem grandes facilidades para isso, e o que vimos, observamos a queda da barreira a novos entrantes. Né? Qualquer pessoa pode gravar e pode distribuir a sua música. Quer dizer, e aí, por um lado, melhorou porque esse mercado ficou mais acessível, mas esse cenário também traz novos desafios. Né? A gente tem um aumento da oferta muito grande, né? Quer dizer, você tem muitas opções, você tem muitos artistas, né, surgindo, novas músicas todo dia, e o grande desafio é como chamar a atenção do ouvinte, como você formar um público, uma audiência e construir uma carreira, né, em meio a esse setor, enfim, repleto de opções de entretenimento digital, né, que está na nossa mão, né, através dos smartphones, principalmente. Vejo que atualmente o desenvolvimento de uma carreira depende de uma tríade, na minha opinião. Né, o artista ele tem que estar presente nas plataformas de streaming, desenvolver um repertório, buscar desenvolver uma identidade musical, que é algo que leva tempo. Né? Grandes artistas demoraram tempo até encontrar essa sonoridade própria. No segundo ponto, a presença nas redes sociais é essencial. Né? O artista hoje, para ser relevante às plataformas de streaming, ele também tem que buscar essa relevância nas redes sociais. A gente estamos falando de Instagram, e TikTok, por exemplo. Um artista sem presença nessas redes, ele não ganha, ele não apresenta essa relevância que as plataformas de streaming, enfim, dizem ser essencial, né? E o terceiro ponto é uma presença, enfim, nos palcos, né? O artista está apresentando seu repertório diretamente ao público, né, sem ser no mundo virtual, né, no mundo digital. Quer dizer, eu vejo que um artista que pretende desenvolver uma carreira atualmente e talvez viver disso, ele tem que investir nesses 3 pontos, né, criação de repertório com estética musical, uma construção de uma relevância
nas redes sociais e palco, né? Estar tocando, buscar construir uma audiência, apresentar o seu repertório ao vivo. Excelente demais. Obrigado, Léo, por essa contribuição que você topou fazer para o nosso podcast. Agregou muito. Esse episódio realmente eu considero um dos mais especiais que a gente fez, nesse tom de dossiê mesmo sobre o mercado do streaming, reflexão do que é, do que foi até aqui, do que pode ser adiante, e sempre com esse olhar, tentando ajudar o artista, os profissionais da música a repensarem os nossos posicionamentos nesse mercado. Sabendo que ainda tem muito chão para correr, a gente está construindo o futuro no presente, e isso faz muito parte. É um mercado dinâmico. As coisas, como todos os outros mercados, têm mudado cada vez mais veloz. Exige cada vez mais adaptabilidade do artista, dos profissionais desse mercado. E o que eu acho que é sempre interessante quando a gente faz esse exercício de análise é voltar para o início, que nada é mais importante do que uma relação fã e artista. Nada é mais importante do artista do que no envolvimento, o comprometimento com a própria arte. O que eu acho que é um alerta interessante é não ficar preso a formatos. Hoje o Spotify está aqui e ele abre 1000 possibilidades, ele é incrível. Mas que o seu modelo, o seu processo criativo de música não seja refém do Spotify. Como não pode ser refém de um TikTok e nem do Instagram. Tudo isso são modos, formatos que vêm e vão. O lance é a relação do artista com a própria arte e com o seu próprio público não pode depender dos meios. É isso aí. A gente volta muito em breve com um novo Podclave e até a próxima. Clave. O futuro soa muito bem.